Olá, galera! Raiou mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Leandro Gonçalves e hoje o nosso tema é cristianismo primitivo africano. E quem está presente aqui como convidado é o esposo da Edeni, o pai da Aimee, professor, pastor, doutor, Brian Kibuka. Bem-vindo ao nosso modesto podcast, professor. Obrigado pelo aceite para falar desse tema que é mais uma questão de mera relevância identitária, um resgate, né, um reparo histórico que foi negligenciado aí por muito tempo, não é mesmo, professor? Sim, meu caro Leandro, muito obrigado pelo convite. Milton, querido, que bom estarmos juntos. É um prazer imenso a gente poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto que para mim é muito caro, né? Tem sido objeto das minhas pesquisas, ainda não publicadas, diga-se de passagem, mas eu já tenho me debruçado há 3 anos longamente para o judaísmo e para o cristianismo em contexto africano. Então, agradeço pela oportunidade de falar pela primeira vez esse assunto no Brasil. Eu dei uma conferência na Universidade de Paris sobre esse assunto, mas falando do judaísmo. Então, agradeço muito pelo convite, pela generosidade, pela acolhida, e vai ser uma bênção. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa boa. Que alegria, que alegria. E direto de Angola, está aqui meu amigo Milton Mateus. Hoje é sexta-feira em Angola. Obrigado, Milton, pelo esforço aí. Olá, Bem-vindo. olá, muito obrigado. Agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui e falar desse tema que a mim muito interessa como um cristão africano, né, e é um tema que precisa realmente ser debatido, né, sobre o papel do continente africano na construção daquilo que é a identidade cristã. Amém, amém. Agora eu vou pegar fôlego para falar um pouco da formação acadêmica do professor Brian Gordon Lutalo Kibuka. Bom, eu vou falar primeiramente que ele é pastor da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana. Um abraço aí para o meu amigo Lucas Nascimento. Professor adjunto de História Antiga e Medieval, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana, é professor também da pós-graduação da mesma universidade, é doutor em História Social na UFF, mestre em Estudos Clássicos pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Letras Clássicas pela UFRJ, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense também, graduado em Letras, Português e Grego Clássico, bilíngue, pelo UFRJ, graduado em Teologia pela Metodista de São Paulo, e membros de estudos de linguagem na Europa, né, em Portugal e em Paris. É isso, professor? É isso. Maravilha. É isso. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos começar com perguntas de cunho mais pessoal, só para a gente criar um clima aqui bem amistoso, né? E por curiosidade também, para quem não te conhece, o seu nome já desperta um espanto, né? Brian Gordon Lutalo Kibuka. Qual a ancestralidade por trás do sobrenome? E sobre seu nome e segundo nome, tem sua como língua inglesa. Como que se deu aí essa composição aí? Vamos lá. Uma boa pergunta. Bom, o meu pai, ele é um africano de Uganda, que fica na África Oriental. E meu pai, quando deu os nomes, tanto meu quanto de minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, e esses nomes são nomes que mesclam essas 2 línguas, né? O Swahili, que é a língua que meu pai fala como a língua nativa do meu pai, e a língua inglesa, porque ela era uma colônia inglesa. Eles chamavam de protetorado, tá? Eles gostam de dizer que era um protetorado, mas a gente sabe que era um modelo de opressão colonial. O meu pai,
quando me deu o nome do meu avô é Gordon. Gordon Seruncuma. Então, o Gordon, que é o meu segundo nome, vem do meu avô. O meu primeiro nome é o nome do meu bisavô, Brian, que eles falam Brian, né? Os que são mais próximos de mim e que me conhecem desde a infância, ouviram a minha infância inteira Brian. Quando eu fui para a universidade, eu fiz curso técnico em Juiz de Fora, na Universidade de Juiz de Fora, no CTU, Colégio Técnico Universitário, não dava mais para chamar de Brian, porque todo mundo lia Brian, 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 ficou Brian. E esse nome é um nome que me legou o meu bisavô. Lutalo seria, portanto, o meu nome que não é o nome dos meus ancestrais, né? E Kibuka é esse nome que é o nome da minha família, né? Os dois nomes que aparecem na minha família são Seruncuma ou Kibuka. E Kibuka tende a ser um nome usado para os primogênitos, né? Então, meu nome, na verdade, reproduz esse universo, né? Esse universo de relações que eu cultivei, que eu cultivo sem nem saber, porque eu não conheci meu avô, eu não conheci meu bisavô, eu não fui a Uganda ainda, mas, de certa forma, eu carrego os meus ancestrais no meu próprio nome, e também os legados dos meus ancestrais, né? O próprio nome Kibuka não é um nome convencional, porque Kibuka, em Buganda, era uma divindade, que era antigamente um líder tribal, um guerreiro, e depois é convertido nessa divindade, ou nesse gênio, depende do nome que você pretende dar. E tinha a função de proteger a tribo, né? Ele é um protetor, é um guardião, né? Então, não é inadequado que esse nome seja dado para primogênitos, porque indica o dever desse indivíduo que tem um pouco mais de idade de guardar as pessoas da sua família. E meu pai, quando veio para o Brasil, ele veio para o Brasil em 75, né? Ele veio para a Unicamp para fazer o mestrado da Unicamp, ele concluiu o mestrado em 78, foi no ano que eu nasci. Eu nasci em 1978, que também era o ano, eu nasci um dia depois da posse do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II tomou posse no dia 12 de outubro de 78. Eu nasci dia 13 de outubro de 78. Então, já tenho os meus 46 anos, né, que se eu estiver vivo e saudável, completarei 47 anos no dia 13 de outubro de 2025. Então é isso, tá explicado o enigma do nome, né? Então, de certa forma, eu me sinto irmanado, né? Eu me sinto parte dessa comunidade africana ou afrodiaspórica espalhada pelo mundo, né? Se a minha parte afrodiaspórica, em parte, é de um homem que fugiu do Jamin Dadá e da opressão da época do regime de Jamin Dadá em Uganda, e era uma opressão muito marcante, por parte da minha mãe, né, eu trago sangue indígena, sangue português, sangue italiano e sangue africano também, né, mas os africanos escravizados no Brasil. Então, de certa forma, eu me sinto um hub, né, um caminho de passagem dessas experiências múltiplas dos meus ancestrais, né, sejam os ancestrais italianos, com a Perina Maura, que era minha bisavó, seja dos ancestrais portugueses, meu avô se chamava Antônio, e ele era descendente português, minha avó era descendente italiano, seja dos indígenas que compuseram também o sangue de minha família, né? Então é isso. Não sei se respondi, mas tentei responder da forma mais completa possível. O professor respondeu muito bem. Obrigado. Faz parte da sua biografia também, né, professor? Faz sim. Parte também. Conta muito da sua história. Muito bom. E para continuar sobre as perguntas de cunho pessoal, né? Eu vou falar um pouco sobre a sua obra, né? Você recentemente lançou um comentário à Torá, né? Conhecida por nós evangélicos como Pentateuco Bíblico, uma obra que oferece ao leitor um texto bilíngue, né? Hebraico e português. Então, gostaria de lhe perguntar sobre um comentário a respeito de uma expressão específica em Deuteronômio, né? Que tem sido aí um debate que ferveu nas últimas semanas aí. Eu não sei se você vai lembrar o que você escreveu, professor, mas você pode. Eu vou até pegar os meus livros que estão aqui para a gente já discutir, né? Porque eu tenho 3 livros discutindo o mesmo texto, então eu acho que vai ser legal, vai ser bom a gente compartilhar dessas percepções do texto hebraico, né? Isso. A gente espera tranquilamente. Pode pegar tranquilo.
Bom, Não, fique tranquilo, vamos trazer para mim daqui a vamos lá, pouquinho. vou trazer. No capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 24, né, na versão NVI, nossa aqui, temos a seguinte expressão, né? O seguinte versículo: pois o Senhor, seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. O que o professor comenta na sua obra, especificamente sobre o termo fogo consumidor? Você lembra? Pronto, então vamos lá. Quando a gente trabalha com o texto de Deuteronômio, eu gosto de dar respostas completas, tá? Então eu vou dar uma grande volta para chegar nessas questões, tá? Para chegar em Deuteronômio Ok. 4. Professor, Oi. vou pedir para o Milton fechar o microfone, porque qualquer barulho pode te interromper, tá bom? Não, tranquilo. O que acontece? Quando a gente pensa na tradução da Torá, tem um problema, que é um problema grave, um problema difícil de ser equacionado, que é exatamente o fato de quando a gente vai traduzir, a gente tem que perceber que existem, especialmente na Torá, existe uma conexão entre vários livros da Torá, especialmente, de alguma maneira, reverberando o livro de Gênesis. O livro de Gênesis dá um universo mental para o restante da Torá e permite que você perceba, no resto da Torá, essas reverberações de coisas que são ditas no capítulo 1º, no capítulo 2º, no capítulo 3º de Gênesis. Por exemplo, para a gente entender a ideia de Deus em Deuteronômio e dessa recontagem da história que a gente vai perceber em Deuteronômio no começo dela, né? O Deuteronômio começa com uma recontagem da história, portanto, ela retoma questões que são em números, retoma questões que estão no Levítico, mas é mais números do que Levítico, retoma questões que estão no Êxodo. Mas essas questões retomadas, elas são questões que evocam um universo mental que está presente em Gênesis. Então, Gênesis tem um padrão que é o seguinte: o padrão é o seguinte. Você tem em Gênesis uma série de passagens em que Deus vai fazendo coisas, ele vai dizendo coisas, né? O verbo dizer é um verbo importante, porque diz o texto bíblico que Deus diz e assim se faz. Deus diz e assim se faz. Deus diz e assim se faz. Portanto, como existe uma fala divina, essa palavra divina não é palavra apenas, é palavra acontecimento. E a lógica da palavra acontecimento é que Yahvé fala, Deus, em Gênesis 1 é Elohim, Elohim fala, e a coisa acontece de acordo com a fala de Elohim. Isso cria um padrão mental para a percepção do texto. O padrão mental para a percepção do texto é: se tudo o que acontece que é dito por Yahvé, de fato tem uma reverberação naquilo que é a criação, existe uma conclusão possível dentro disso. E a conclusão que está presente em Gênesis capítulo 1 é: e viu que era bom. Então, o dizer de Deus é o dizer ordenativo da palavra acontecimento, e a visão de Deus é: e viu que era bom. Esse é o esquema mental. Quando chegamos em Gênesis capítulo 3, o que vai acontecer em Gênesis capítulo 3 é uma mudança de eixo, é uma mudança significativa de eixo. Essa mudança significativa de eixo é o seguinte: você vai ter o texto dizendo que Deus disse uma coisa, e aí você tem dois personagens, um personagem é a mulher e outro personagem é uma serpente, e eles vão discutir aquilo que Deus disse. E na discussão do que Deus disse, aquilo que Deus disse não é exatamente o que foi dito por ele. O fato de não ser o que foi dito por ele, parte da construção do que está sendo feito, cria uma situação, que é uma situação extremamente atípica, que é o quê? Que é rompido o padrão do que é bom. Isso se cruza, necessariamente, com o fato de que você tem diante daquilo ali, do diálogo entre a mulher e a serpente, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembremos que bem e bom, tov, em hebraico, são exatamente a mesma palavra. Em português são duas palavras diferentes, mas em hebraico é uma palavra só, tov. E essa palavra tov, né, matov, muito bom. Às vezes a expressão é essa. O que se apresenta ali
é o bem e o mal, portanto, é aquilo que está no limiar entre aquilo que é bom e aquilo que atravessa a medida da bondade e chega para o que é mal. E quando aquilo que é dito pela mulher, Deus disse que não era nem para tocar na árvore, mas não foi o que Deus disse. Deus sabe que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, não foi isso que Deus disse. Você nota que é para apontar que mesmo que eles não tenham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não comeram, no caso, Adão e Eva, o mal está à espreita, e o mal se torna parte da sua existência. Não pelo comer do fruto, mas pela experiência de ultrapassar a medida da davar divina, da palavra divina. E a partir de então, quando se ultrapassa a medida da davar divina, você tem o juízo. E o juízo é representado, seja com o verbo morrer, né, katal, o verbo morrer, que está num aspecto que é um aspecto formativo mais grave, que é, certamente morrerás. Mas o signo de juízo se representa com algumas metáforas, com algumas imagens. E a imagem mais comum é qual? A imagem mais comum do limite territorial no Jardim do Éden. A imagem mais comum da visitação do julgamento divino. A imagem mais comum também da proteção divina contra o perigo da noite. Tudo isso se representa com fogo. O fogo, portanto, se torna a manifestação na Torá do limite, para que a pessoa não atravesse para o Éden, do julgamento que aponta. Lembremos que a palavra serpente em hebraico é uma palavra que se confunde com a palavra fogo. Isso está em Isaías 6. Isaías capítulo 6 apresenta saraf, né, que é o termo serpente, mas que é parente do verbo para fogo. Por isso que vai dizer que você tem serafim, que é plural, né? São serpentes, não é anjo lá. E vai dizer que eles pegam brasa viva do altar e colocam na boca de Isaías. É o fogo purificador e também o fogo que consome. Isso tudo se evoca a partir do quê? Dessa nossa dinâmica ambígua e dúbia. A dinâmica ambígua é, temos bem e temos mal. E nessa dinâmica ambígua tem a palavra que mata e a palavra que salva. O fogo que consome e o fogo que resgata. Ou seja, se você consegue perceber, nós temos um esquema, que é um esquema que está presente lá em Gênesis, que vai ser estruturante de todo o resto do livro. O problema dos exegetas, que fazem leitura de textos bíblicos, é que eles simplesmente querem ter uma resposta teológica. Eles veem lá os manuais de teologia sistemática, e eles querem que os manuais de teologia sistemática sejam capazes de resolver para eles, né? Eles querem que se resolva para eles uma série de coisas e de questões que são, no final das contas, questões que passam muito mais pelo seu capricho, né? Do que, de fato, que passem necessariamente pela sua compreensão do texto como um todo. É uma dificuldade de ler o texto como um todo. Você percebe do que eu estou dizendo? Ou seja, você falou que nasceu de uma controvérsia que eu desconheço, mas perceba que essas controvérsias, elas nascem não de uma leitura atenta do texto, de uma leitura cuidadosa do texto, de uma leitura do texto que visa. Eu até recentemente estava num grupo, meu irmão Leandro e meu irmão Milton, que era um grupo que estava discutindo, por causa de uma fala de um professor Edson de Faria Francisco, que dizia que lá na passagem dos serafins eles cobriam os pés, né? E aí eles ficavam discutindo, porque ele disse que pés era eufemismo para nudez, né? E aí eles ficavam discutindo ali que isso aí era uma forma de discussão de uma questão que eles diziam, né? Eles tentavam apontar, que era uma questão que passava necessariamente por uma forçação de barra do nosso querido autor, né? Do nosso querido Edson, né? Que ele tinha lido as coisas de forma muito radical, de forma muito tácita, porque eles estavam preocupados apenas em dizer. E aí eles transformaram isso do membro viril do anjo. Não era nem isso a discussão, era só a discussão de que se você tem duas asas para voar, é para ninguém pode pisar no lugar em que Deus está e viver. Se tem duas para cobrir o rosto, ninguém pode olhar a Deus e viver.
E se com as duas cobrem os pés, ninguém pode permanecer nu diante de Deus, porque eles repetem santo, santo, santo. Então, eles têm 3 dimensões de separação em relação à divindade. Não pisa, não vê e não comparece com nudez. Aí eles estavam discutindo membro viril. Por que faz isso? Porque as pessoas estão mais preocupadas em discutir a questão da teologia mais imediata, né, do que, de fato, serem cuidadosos em perceber, na sua maneira de ler, uma forma cuidadosa de fazer uma leitura mais atenta, em que você percebe, nessa leitura, uma série de elementos que precisam ser considerados, tá? Então, dentro disso, é que eu acho que você tem que enquadrar cada coisa que eu produzi. Porque cada coisa que eu produzi, e tem linguagens diferentes, por exemplo, no livro que você falou que é o Pentateuco, esse livro foi construído para um público mais amplo, então a discussão não é tão profunda, então eu não argumento tanto. O livro que eu publiquei agora, a Torá Comentada, em 5 volumes, com 2.500 páginas, ela já é uma obra mais cuidadosa no que diz respeito a pensar a necessidade de a gente discutir essas questões de forma um pouco mais plena, tá? Então, é dentro disso que você tem que pensar a maneira como se pensa a obra, tá? Então, eu me lembro bem, obviamente, eu me lembro bem do que eu escrevi no capítulo 4, tá? Porque o capítulo que você pergunta é o capítulo 4 de Deuteronômio, correto? É 4? Correto. Então, o que eu falo no capítulo 4? Eu vou tentar repetir tudo que eu falo lá no livro. Perceba, eu não estou nem com o livro, né? Primeiro, eu digo lá que Moisés queria implorar a geração que o sucederia para continuar uma boa obra, que ele queria que os erros que ele cometeu, que foram cometidos, que ele e os seus pais cometeram, não fossem cometidos. Aí eu vou discutir o versículo 1º, que diz que eles devem obedecer todas as leis dadas no Monte Sinai. Por que eu estou dizendo que isso tem a ver com o texto? Então, eu acabei de comentar Gênesis. Porque a ideia, que está em Números, por exemplo, é a ideia de que Deus fala e depois se repete tudo o que as pessoas fazem para mostrar que o que Deus falou foi cumprido. E Deuteronômio repete isso. Então, eu digo, de forma tácita, que o capítulo 1º, Moisés vai dizer que os israelitas devem obedecer todas as leis dadas no Monte Sinai, porque senão eles não vão viver. No capítulo 6, verso 4, que começa o Shema, né, que é a palavra hebraica que pode se ouvir e observar, é um apelo à ação, não é um apelo à escuta. Tá? Então, o apelo à ação é o apelo fundamental. Aí eu destaco que no capítulo 4, verso 19 e 20, as escrituras vão dizer que Israel não devia se curvar às estrelas nem à lua, porque elas foram designadas para adoração às nações, ou seja, para as nações gentílicas. E eu vou dizer que essa ideia é natural, mas é errada. Para que os homens não fiquem, a orientação de Moisés, tão admirados com os corpos celestes. Que isso não é, de fato, relevante. No capítulo 4, verso 21, eu estou chegando no 24, ele lamenta que, mesmo que ele seja mediador do Senhor, ele não vai experimentar os frutos da terra prometida. Então, depois que ele fala isso, né, ele vai dizer a necessidade de que as pessoas entendam que eles não podem quebrar o mandamento do Senhor em torno do que ele vai chamar de totalmente destruído, ou levado à ruína, ou dolorosamente punido e diminuído por causa do quê? Por causa da famigerada idolatria, tá? E dentro desse contexto, em que você tem a idolatria, é que você tem que entender como vai traduzir cada vocabulário. Perceba que o contexto é de julgamento e de juízo. Logo, quando a gente tem um contexto em que é julgamento ou juízo, é óbvio que nós precisamos pensar em Deuteronômio, que a maneira como nós vamos entender aquele texto tem a ver com essa mensagem de juízo que atravessa o livro. Tendo dito isso que eu acabei de dizer, é que você tem que pensar como a tradução foi feita, né? Então, como é que eu traduzi? Né? Eu tenho uma memória um pouco cuidadosa, né? Eu lembro bem as coisas que eu faço com bastante detalhamento, né? Então, vou lembrar os versos 22, 23 e 24, tá? Pois devo morrer. Eu posso até errar uma palavrinha ou outra, tá? Mas se você tiver o texto aí, você pode me ajudar a corrigir, tá bom? Você me ajuda a corrigir. Você está com o texto aí, você me ajuda a corrigir. Eu vou falar como eu traduzi. Pois devo morrer nesta terra, eu não devo cruzar o Jordão. Esse é o verso 22. Mas vocês vão cruzar e tomar posse dessa boa terra. Verso 23. Cuidem, então, de não esquecer a aliança de Yahvé, que Yahvé, seu Deus, celebrou com vocês,
E de não fazer para vocês uma imagem esculpida em qualquer semelhança, contra a qual Yahvé, seu Deus, ordenou. Aí eu traduzo o verso 24. Pois Yahvé, teu Deus, é fogo consumidor, um Deus zeloso. Então, tanto a palavra, a expressão fogo consumidor como Deus zeloso, tem que ser compreendida dentro desse contexto como uma reação de Deus à desobediência à sua palavra, no que diz respeito à fidelidade absoluta a Yahvé. Essa é a premissa para traduzir na via negativa. Então, eu não estou dizendo do vocabulário em hebraico ainda, mas eu estou dizendo que a ideia de Deus zeloso, porque Elcaná, para pegar a segunda expressão, é Deus da justa medida. Mas por que eu estou traduzindo como Deus ciumento, Deus zeloso? Podia ser uma dessas ideias, né? Que é o que está, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, né? Que vai falar aqui do mandamento que é para ter o Senhor, teu Deus como único Senhor, porque ele é Deus zeloso. Né? Essa mesma expressão que está aqui é a expressão que vai aparecer lá. Ela é uma via negativa, ela é o Deus que não admitirá que a sua palavra seja de alguma maneira subvertida, tá? E aí, quando a gente vai pensar, então, no texto hebraico, né, eu vou até abrir o texto hebraico aqui para ler o texto hebraico, porque o texto hebraico não está presente lá, né? Infelizmente, não está presente na edição, e eu não tenho a edição aqui. Então, Deuteronômio 4, 24. A passagem que você pediu para conferir, professor, está corretamente coerente com o que você falou. Isso. Então, o texto que vai aparecer em hebraico, né, que é Ki Yehová Eloheicha Esh Ochelá, né? Porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor. Então, essa passagem que está aqui, né, a gente tem que fazer uma leitura, né? Muito cuidado. Qual é a palavra que está aqui? A palavra que está aqui é a palavra Esh. O que é a palavra Esh? É a palavra fogo. E qual é a palavra que está depois? É a palavra que consome, tá? Essa palavra que segue, que é a palavra que indica aquilo que consome, né? É a palavra, né? Orla, é a palavra que consome, tá? É menção a toda essa ideia do fogo do juízo. E que está presente lá em Isaías 6, que está presente lá no texto que eu fiz questão de destacar, e tem vinculação. O eixo com quando você vê lá o serafim, né? Esse eixo que está lá, vai aparecer no xeraf, que é a palavra para serpente. Porque quando a serpente pica, ela queima e ela mata, né? Ou seja, é signo de juízo, signo de julgamento. Ou seja, mais do que o vocábulo em português, que nunca traduz a ideia hebraica, o que nós temos aqui é um esquema mental que está presente desde o texto lá de Gênesis, e que é base para compreender essa lógica de quando Deus opera na dimensão do juízo, quando Deus opera na dimensão da salvação, quando Deus opera na dimensão da preservação, quando Deus opera na dimensão da destruição. Então, é mais isso. E eu acho muito importante, Leandro e Milton, que quando a gente vai estudar textos hebraicos, vai estudar textos bíblicos, é muito fundamental, importante, que a gente entenda textos inteiros. Por isso que eu não fiz Gênesis comentado, eu fiz a Torá comentada. Por isso que eu fiz o Pentateuco comentado. Por quê? Para dar às pessoas esse fôlego, que elas consigam ler o texto de forma mais ampla, e nessa leitura do texto de forma mais ampla, elas possam perceber que os campos semânticos não são campos semânticos estabelecidos a partir da minha ideia de sair traduzindo só o versículo. Ela é uma tradução que considera esses contextos e essas condições, tá? E eu acho que é muito importante isso. É por isso o meu esforço de publicar várias vezes coisas. Eu vou publicar um novo comentário sobre Gênesis. O Milton Chibantes publicou o comentário de Gênesis de 1 a 25, eu vou comentar de 25, a partir do verso 19 a 50. Por que eu vou fazer mais um comentário de Gênesis? É meu esforço para que as pessoas se animem a perceber que esse texto não é um texto que você pode ler de forma descuidada, apenas tentando discutir teologias imediatas. Tem que ser um texto lido de forma mais cuidadosa e de forma mais plena. É difícil encontrar parceiros para essa leitura, mas eu estou me esforçando para conseguir, para continuar encontrando esses parceiros. Não sei se respondi a questão. Que isso, já deu um podcast já essa resposta. O Lucas Nascimento aí de Feira de Santana falou que cada pergunta minha dava um podcast. Pois é. Ô professor, agora eu fiquei curioso.
Da língua original, o termo fogo, contido lá em Mateus, né? Batismo com fogo, tem o mesmo campo semântico em si, no original. Vamos lá. Quando a gente pensa no Novo Testamento, a gente está pensando num texto escrito em grego, mas que de alguma maneira segue determinados esquemas, determinadas imagens e metáforas que são presentes no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Então, mesmo que seja outra língua, às vezes a ideia, o imaginário tem a ver com isso. Você falou de Mateus. Olha como a resposta é uma resposta que exige um certo cuidado. Mateus vai seguir a tradição sinótica que apresenta no batismo de Jesus a ideia de batizar com o Espírito e com fogo. Isso está presente em Marcos, está presente em Mateus, ou seja, está presente na tradição sinótica. Porém, no capítulo 13 de Mateus, que você tem uma sequência de 7 parábolas. Primeiro, semeador. Segundo, joio e trigo. Terceiro, mostarda. Quarto, fermento escondido na massa. Quinto, tesouro escondido no campo. Sexto, pérola escondida. E sétimo, pestes escondidos. Na segunda parábola, ele vai falar que o joio vai ser jogado no fogo. Está no capítulo 13. E na sétima parábola, ele vai dizer que os peixes ruins, que são os peixes que para os judeus são impuros, serão lançados no fogo. Note que ele usa fogo no sentido positivo ao falar do batismo, e usa fogo no sentido negativo ao falar do juízo. Ele vai repetir isso no capítulo 24, quando ele vai falar sobre o juízo em que os anjos vão separar aqueles que vão ser para o fogo e aqueles que vão ouvir, vinde benditos do meu Pai. Então, em Mateus, em particular, porque isso não está em Marcos, nem está em Lucas dessa maneira, muito menos em João. Mas Mateus, que segue bastante esse ethos veterotestamentário, ele continua usando a metáfora do fogo como uma metáfora ora positiva, ora negativa. Tá? A palavra fogo é pir, né? A palavra fogo é pir em grego. Tá? Portanto, essa palavra é uma palavra que tem uma carga muito maior do que o termo grego. O termo grego é fogo. Se acender uma fogueira, é pir. Mas quando você fala disso em Mateus, o que dá sentido para o texto, para a metáfora em Mateus, tem relação com o imaginário, que é o imaginário já apocalíptico, porque a ideia do julgamento apocalíptico, que não é uma ideia que está presente lá na Torá, do julgamento apocalíptico, mas que usa o fogo dessa maneira dúplice. Portanto, é devedora das metáforas antigas relacionadas à Bíblia hebraica, mas que é vinculada de forma muito, muito próxima da apocalíptica judaica, que usa o fogo como sinônimo de juízo. Se você lê Enoque, né, eu tenho uma tradução do livro de Enoque. Se você lê Enoque, você vai perceber essa metáfora presente lá. Então, essas duas coisas estão lá. Está no Apocalipse também. Obrigado, professor. Eu estendi um pouco porque eu achei que seria interessante para os nossos ouvintes. Bem ressaltado, né, bem lembrado que a maioria dos textos do Velho Testamento foram escritos em hebraico e o Novo Testamento em grego. É bom nossos ouvintes saber disso. Ô, Milton, agora traz o tema para nós, por favor. Você traz um tema cristianismo africano aí, por favor, primitivo. Sua primeira pergunta aí. Certo. Sim, eu preparei, quando fui convidado para participar da live, do podcast, eu preparei alguns temas, algumas questões, né, para o professor, que me pareceram ser pertinentes em relação à temática do cristianismo em África. A primeira se refere à história do cristianismo primitivo. Inicialmente, os cristãos se instalaram no norte da África, né? Estamos aqui a falar dos primeiros séculos do cristianismo, da era apostólica e mais ou menos até o quinto, sexto século, na zona do norte da África, na zona do que hoje é o Sudão, né? na Núbia, na antiga Núbia, na Etiópia, Eritreia e naquelas proximidades. No entanto, os cristãos não tiveram a iniciativa de ir para a África subsaariana.
onde, entre outros países, se encontra Angola. O que, na verdade, eu queria saber do professor é quais seriam os fatores históricos, políticos, sociais, geográficos e não só, que impediram a expansão do cristianismo para todo o continente africano. Pronto, é uma boa pergunta. Eu acho que o começo da resposta precisa de a gente concentrar nossa atenção em determinados movimentos que podem ser mapeados numa tradição, que é uma tradição que parece ser atestada em espaços em que essa tradição se demonstra tardiamente válida, tá? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a emergência do cristianismo em solo africano, mesmo que você tenha cristianismo em outros espaços de forma mais tênue, ele vigora de forma mais consistente no Egito, porque o Egito era uma metrópole, tem Alexandria, que é uma metrópole helenística, fundada por Alexandre o Magno. Na dinastia dos Ptolomeus, você tinha uma presença grande de judeus nesse espaço do delta do Nilo. E aí você tem uma tradição que está lá em História Eclesiástica 2,16, né, em Eusébio de Cesareia, que fala que Marcos fundou a igreja de Alexandria e foi o primeiro bispo dessa igreja. A gente sabe que essa narrativa é uma construção retrospectiva para tentar mostrar a autoridade da igreja alexandrina. Então, obviamente, a gente coloca essa tradição sob parênteses e pensa que, de fato, ela talvez seja uma tradição posterior, uma tentativa de legitimação da cidade de Alexandria e do cristianismo alexandrino, já que ela é tão importante no século III e no século IV. Mas o fato é que ele encontraria o cristianismo ali um terreno profundamente moldado pelo judaísmo helenístico, que já era um elemento que fortaleceria a mensagem cristã. A Septuaginta, desde o século II a.C., já se disseminou nesse território. Você tinha uma mensagem que encontrou pessoas familiarizadas com monoteísmo, com ética bíblica, com escatologia, com categorias filosóficas gregas. E a gente tem uma prova evidente de que tem presença cristã lá desde um período muito remoto. E quando você vai observar a tradução das escrituras para a língua cópita, que é uma tradução bem antiga, né? Isso demonstra uma evidência de evangelização rural, tá? Então, cópita, nos seus diversos dialetos, né, saídico, boárico, faiúmico, são os dialetos mais comuns, nós temos evidências de uso de tradições cristãs na catequese, na liturgia, nessas três línguas, indicando que camponeses e habitantes do interior do Egito utilizavam as escrituras cristãs e judaicas para produção do seu culto, tá? E isso nós vamos perceber não só pela via da evidência dos próprios textos, que são textos, os evangelhos em língua cópita, que são chamados de gnósticos, né, mas a gente pode discutir esse nome, mas também pelas reações ao cristianismo cópita. São muitas reações que foram feitas contra o cristianismo cópita. E a gente vai perceber um desenvolvimento do evangelho ou do cristianismo nesse espaço, né? A gente pode perceber a escola catequética de Alexandria, que é a chamada de Descaleion, né? Que foi fundada no final do século II, portanto, a gente tem um movimento muito antigo nesse espaço. A gente sabe muito bem que o método de Filo de Alexandria foi utilizado por Clemente. Clemente é um autor cristão de 150 a 215, né? Ele era um paidagogos, né? Era um pedagogo, cristão, cuidadoso, né, que escreveu o Protréptico, Strômata, textos assim importantíssimos para a tradição cristã. Isso mostra que a gente tem um cristianismo que se interiorizou, né? Então, se interiorizou no quê? A gente está falando aqui, eu acho que de forma evidente, de África subsaariana, tá? Porque se a gente está falando de interior do Egito, a gente está falando de uma migração do cristianismo do delta do Nilo para regiões mais ao norte, mais ao sul, perdão, do norte para regiões mais ao sul. Isso explicaria por que nós vamos ter, note bem, eu já vou chegar em Cartago, eu já vou chegar na Núbia, no atual Sudão, eu já vou chegar nesses espaços. Por isso que nós vamos ter, no reino de Axum, né, uma civilização cristã muito antiga. Axum é a capital do reino, né, o centro da vida política e religiosa ali na chamada Etiópia e Eritreia.
E a gente vai ter uma igreja etíope estabelecida ali, que tem uma vinculação com o Patriarcado de Alexandria, posteriormente, né? Que tem práticas do Antigo Testamento, como observância do sábado, circuncisão e assim por diante. E nós temos autores importantes, né? Autores importantes que foram levados, alguns foram levados à corte de Axum, né? Vou dar o exemplo de Frumêncio, né? O nome de Frumêncio era Abuna Salama. Ele era um jovem sírio, que foi levado à corte de Axum, essa é a tradição, e foi o responsável pela conversão do rei Ezana em 330, e Atanásio, sim, Atanásio, o bispo Atanásio, ele foi consagrado como bispo da Etiópia. A gente tem uma tradução da Bíblia em geês, né, que é uma língua que criou uma rica tradição teológica, tá? Então, eu acho que a gente não pode ignorar que isso é a África subsaariana, tá? Isso é a África subsaariana. Obviamente é ocidental, beleza, mas já é África negra. E por que dos limites territoriais isso não aconteceu? Porque a tese de Núbia, desse território de Cartago, a tese de que esses territórios eram territórios culturalmente marcados por grupos étnicos que são diferentes dos grupos étnicos que circulam no sul do Egito e em Axum, essa tese é uma tese que não se sustenta, porque, obviamente, a gente está falando ali de povos marcantemente formados por negros étnicos, sem nenhuma dúvida. A pergunta é, por que isso não se expandiu para outros territórios? Eu vou tentar responder essa pergunta daqui a pouco, mas deixa eu falar agora do que você disse, né? Do que você disse que eu acho que é muito válido, né? Quais são os outros espaços em que nós temos cristianismo, né? Quais são os outros espaços que nós vamos perceber cristianismos ali naqueles territórios? Como bem você disse, eu concordo contigo, né? Nós vamos ter Núbia, que é o atual Sudão. Quais são os reinos? Reinos de Nobate, Macúria, Alba, que são reinos que sucederam ao antigo Império de Meroé, né? As cidades importantes que se tornaram centros eclesiásticos foram Faras e Dongola, tá? E aí você tem também uma igreja fortemente ligada a Alexandria, de onde recebia os seus bispos, portanto tinha influência copta. E essas igrejas são majoritariamente monofisistas, ou seja, eles rejeitam o Concílio de Calcedônia e aí vão seguir uma tradição, que é uma tradição monofisista, que eu depois posso falar sobre as tradições cristológicas e explicar o que é isso. E aí você vai perceber isso como? Porque você tem uma série de elementos que são elementos visuais, inscrições cristãs, afrescos que mostram uma arte eclesiástica. E de onde que a gente pode perceber isso? Né? A gente pode perceber isso que a gente tem na tradição de Atos capítulo 8, a presença de eunuco etíope, um oficial de uma rainha, que talvez seja uma rainha núbia de Meroé, né? Ou seja, a gente tem elementos que apontam a presença do cristianismo lá, com raízes que remontam a esse episódio, que é um episódio que não foi escolhido ali à toa. Tá certo que a conversão sistemática nessa região se deu a partir do século VI, tá? É fato. Mas a gente pode perceber elementos presentes ali nas tradições que são bíblicas, diga-se de passagem, que remontam a outro período, né? Deixa eu falar um pouco da Igreja de Cartago, tá? Se você tem a Alexandria como um centro teológico, com uma tradição filosófica e exegética grega e ligada ao judaísmo também, no que diz respeito à interpretação, no norte da África tem uma cidade chamada Cartago, que fica na chamada África Proconsular. Hoje essa região é a Tunísia, e Cartago, junto com Roma, depois de Roma, é uma cidade importante do Ocidente Latino. Ela é romanizada, cosmopolita, rica, e o cristianismo se desenvolveu junto com a cultura, o que faz com que os autores que são dessa região façam um cristianismo muito mais ligado à cultura jurídica, à retórica romana, né? A gente tem que lembrar, então, a trajetória de Cartago para perceber como Cartago se romanizou. Roma destruiu Cartago em 146, e ela foi reconstruída por Júlio César e Augusto. Se tornou capital da província da África Proconsular, e era notável por fornecer para Roma produtos agrícolas, né? Sejam grãos, cereais, azeite e vinho, e abastecer a Roma. Uma comunidade cristã organizada, a gente consegue perceber no século II, e produzir essa comunidade de líderes significativos, que acabaram impactando
o Ocidente. Quais são as evidências disso? Nós temos um texto, um testemunho chamado Atos dos Mártires de Esquile. Esse texto é por volta de 180, que falam que na Numídia, 12 cristãos foram executados. Esse texto foi preservado em latim, tá? E mostra que havia um cristianismo africano, de expressão latina, com uma comunidade convicta que enfrentava o martírio com coragem. E aí nós vamos perceber que na virada do século II para o terceiro, nós temos uma série de evidências de crescimento cristão, especialmente pela produção literária de autores como Tertuliano e Cipriano. Cipriano é de Cartago, Tertuliano é da região. E a gente vai perceber que na teologia latina de Tertuliano, né, o Tertuliano ele era um intelectual notável, né? O nome dele completo não é Tertuliano, é Quinto Séptimo Florente Tertuliano, né? Tertulianus, se a gente falar em latim. Ele era filho de um oficial do exército romano, recebeu uma formação romanizada, converteu-se ao cristianismo de forma adulta. Por quê? Porque ficou muito impressionado pela coragem dos mártires. E aí ele vai usar o vocabulário técnico do direito, da retórica, para falar de Deus. Trinitas, que é trindade, una substantia, três personae, que é para falar da trindade a partir de uma substância, três pessoas. Sacramentum, para falar do compromisso solene dos cristãos. Testamentum, para falar das divisões da Escritura. E tem textos notáveis dele, como Ad Nationis e Apologeticum, que vai mostrar as denúncias feitas contra os cristãos e as refutações dessas denúncias. Então, note, nós temos 3 espacialidades que eu destaquei nessa longa resposta, e essas 3 localidades desenvolvem cristianismos particulares. Um cristianismo muito mais organizado e institucional, que é Alexandria, um cristianismo muito mais vinculado à tradição, com tradições próprias e com representação literária e artística, que é Axum, ou Sudão, Meroé, antigo Meroé, e um cristianismo em Cartago, que é um cristianismo que tem um caráter romanizado muito significativo. São 3 ou 4 cristianismos bem diferentes, eu diria 3, com tradições bem diferentes, mas que vão da África até a África Central. Aí você pergunta, e por que não se expandiu para o restante? Eu acho que essa resposta a gente vai ter que discutir ela mais teoricamente discutindo com os autores. Eu quero continuar a dar a resposta, mas eu não quero cansá-los com tantas falas tão longas. Então, eu posso continuar e retomar minha fala, dando algumas referências de quem explora esse assunto. Professor, estamos aqui dispostos a ouvi-lo. Pronto. Professor, enquanto você fala, várias perguntas minhas já estão sendo contempladas, então pode ficar à vontade. Eu ia falar de Tertuliano, eu já ia começar a falar sobre os padres da igreja. Então, professor, você acha que o helenismo do Império Romano era o mais forte no norte da África e por isso surgiram, em contrapartida, esses pensadores, né, que tentavam agregar a fé cristã, né, e, de certa forma, combater, né, as ideias pagãs? Bom, vamos lá. O grande problema, o Leandro e Milton, das análises que são feitas desse cristianismo dessa época, são as generalizações, ou seja, a gente dá nomes, a gente fala do judaísmo como se fosse um todo monolítico, fala do helenismo como se fosse um processo de atribuição de cultura grega em todos os espaços, como se essa cultura fosse igual em todos os espaços. E na verdade, isso é mais um obstáculo para compreender. Por exemplo, do judaísmo, o Jacob Neusner já nos ajudou a reparar isso. E da helenização, os estudos de período helenístico, desde o século III, analisando até o período romano, já ajudaram a perceber que isso é um equívoco. Então, vamos lá. Respondendo objetivamente sua pergunta. Quando a gente fala de Império Ptolomaico, que depois se torna um território romano, que é Egito, tá? Egito. Quando Alexandre o Grande fez o processo de expansão, na extensão do Império Persa, depois quando ele morre e os diádocos vão dividir o poder entre si, você tem no Egito e até a Palestina um território que é um território de responsabilidade de Ptolomeu. Então, Ptolomeu Sóter, Ptolomeu Filadélfo, você tem vários Ptolomeus, Ptolomeu Euergetes, ou seja, tem vários Ptolomeus que se sucedem e que fazem um processo de tentativa de
de enculturação, ou seja, alguns vão dizer aculturação, uma tentativa de promover nos espaços, no seu domínio, uma aceitação do seu próprio governo, com duplo movimento. O primeiro movimento era assumindo a cultura local. Então você vai ver eles se vestindo de faraós, eles promovendo cultos a divindades que são divindades egípcias, eles tendo atividades que são atividades promovendo cultos como de Serapis, que é um culto específico que eles promoveram para tentar fazer uma síntese ou semiose da cultura egípcia com a deles. Esse é um movimento, que é um movimento de introdução deles mesmos à cultura egípcia, para gerar aceitação. Mas, por outro lado, eles têm algumas ações de fortalecimento da cultura própria. Os casamentos eram endogâmicos, ou seja, eles se casavam com eles mesmos. Eles promoviam, a partir do Musaion. Musaion é o nome que dá para museu, né? É o lugar onde as musas, é a casa das musas. Então tem biblioteca, todos os centros de cultura de Alexandria estão presentes no Musaion. E os funcionários desse Musaion, Apolônio de Rhodes, Calímaco, os funcionários de lá, eles não eram apenas cultores, fazedores de manuscrito, editores de textos. Eles não eram só isso. Eles também eram responsáveis pela promoção da cultura grega em territórios mais interioranos. Ou seja, eles não só eram promotores da literatura grega no âmbito de Alexandria, mas eles também eram responsáveis, por exemplo, para inaugurar templos no interior, de estabelecer processos de inserção da cultura grega nesses espaços. Isso produziu, em Alexandria, majoritariamente, a inserção de filosofia grega. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de Alexandria, de norte do Egito. Isso não se repete. Isso não se repete em Cirene, isso não se repete em Cartago. Isso é típico de Alexandria. E o que tem em Cartago e Cirene? Lembra que tem um Simão Cireneu na Bíblia. Simão de Cirene. Ou seja, tem gente lá que é judeu. Percebe? Por quê? Porque você tem judeus espalhados nessa espacialidade desde Alexandria que vão migrando para esses outros espaços. Mas a cultura de Cartago, por exemplo, é uma cultura mais romana. Agostinho ele foi bispo em Hipona, em Hippo, que é o nome da cidade em latim. É a cidade também de Suetônio. As inscrições eram latinas, a língua de lá era a língua latina. Não tem processo de helenização ali, percebe? Não é helenização, ali é processo de romanização. Ali é um processo de presença militar romana. Eu estou falando, eu já falei daqui do contexto alexandrino e do contexto Cirene / Cartago. O contexto etíope, lá, meu amigo, nem romano era. Nem grego era. Lá tem língua local. Lá tem cultura local. Nem romano é. Nem grego é. Lá tem autonomia administrativa. Durante um tempo, depois perde. Mas tem autonomia administrativa. Porque nas fronteiras, onde não tem muito interesse, Roma está interessado nos cereais do Egito. Então, no que está além do lugar fértil onde tem cereais, Roma só precisa adquirir os produtos locais, que é ouro, marfim. Então, eles não vão assumir a posse dos territórios. E eles vão, no máximo, estabelecer um acordo de etinarquia, como acontecia na Arábia. Lembra de Damasco? Lembra que Paulo, quando foge de Damasco, tinha um rei. Vocês lembram o nome do rei? Aretas. Lembra disso? Aretas é um etinarca. Ou seja, é um rei de uma região limítrofe. E esse rei dessa região limítrofe, ele é aquele indivíduo que responde para o Império Romano, para Roma não precisar dominar o mundo inteiro. Ele só precisa ter um acordo com o rei da fronteira, para ele não precisar lutar com forças que venham de lugares mais remotos. Então, percebam como que... obviamente, eu sei que tem pessoas muito mais hábeis do que eu para falar disso, né? Eu posso citar Sara Daiane, especialista em cristianismo siríaco, o Lucas Gesta, que estudou cristianismos originários. Tem um outro professor, que eu esqueci o nome dele, ele era de Teresópolis, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ou seja, há pessoas que estudam isso e que vão ser muito mais precisos do que eu, que sou um estudante ainda incipiente desse campo. Mas eu posso dizer para você que
que as generalizações são os grandes inimigos desse campo, porque elas nos empurram para conclusões que são conclusões falsas. E se você me permite, Leandro, e você me permite também, Milton, essa é a grande dificuldade de lidar com cristãos. Eu sou cristão, eu vou falar desse lugar. Eles não querem saber de você discutir as coisas das minúcias. Eles querem que você dê a resposta logo. Pode ou não pode? É ou não é? Porque eles estão mais preocupados em fazer coisas que eles dizem que são práticas do que em fazer uma discussão cuidadosa, criteriosa, em que eles não são mais filhos da verdade, são filhos da conveniência, de falar alguma coisa que choca. E eu acho isso lamentável, né? Recentemente eu participei de um debate, não sei se vocês assistiram, não deve ter chegado lá em Angola a notícia, porque eu não sei se assistem muito o programa do César, do pastor César. Não sei se o Leandro viu. Mas assim, eu fui lá para discutir Bíblia. Vocês chegaram a ver o... César Cavalcante? César Cavalcante? Isso. Ah, não, aqui isso assiste, é popular. Pronto, fui num debate lá. Eu sou uma pessoa educada, cuidadosa, e as pessoas, elas só não me chamaram de bonito, falaram que eu era advogado do pastor que eles queriam que fosse massacrado, disseram que eu estava lá como peso morto, que devia me arrancar de lá, o que eu estava fazendo lá, que eu não devia estar lá. Ou seja, as pessoas não têm mais respeito e consideração se você estuda cuidadosamente, se você quer falar criteriosamente. Eles querem que você simplesmente ataque, que você simplesmente diga que é heresia ou defenda essa doutrina e acabou. Não querem mais pensar, refletir, ouvir. Todo mundo falava assim, tem que deixar o professor educadíssimo, vai lá. Não deixa o Vailate falar, contabilizar o tempo, o Vailate foi quem mais falou, eles queriam que ele só falasse. Aí é complicado, porque aí você quer humilhar as pessoas, não quer discutir, vamos sentar para discutir. É o que eu estou dizendo, as pessoas, por exemplo, não vão ter paciência para, em vez de dar a resposta direta é isso, quer provar. É porque a autoridade não é minha, a autoridade não é do que eu estou falando, a autoridade vem da capacidade de mostrar com dados. É daí que vem a autoridade. A autoridade está na verdade, não está no meu título acadêmico. Eu nem gosto de falar qual é. Porque eu posso ser doutor e falar um monte de bobagem. Né? Obrigado, professor. Vou dar a oportunidade para o Milton, é um momento muito importante para ele. Faz parte da cultura intrínseca dele. Aproveita, Milton, aproveita. Sim, a segunda questão. Eu não sei se o senhor estaria familiarizado com o antonianismo ou com a figura da Kempa Vita em Angola. A Kempa Vita foi uma líder espiritual que viveu cá em Angola lá pelos finais do século XVII, e ela liderou um movimento que, como eu posso dizer, que pretendia fazer uma espécie de sincretismo entre crenças africanas e a religião cristã. Ela foi conhecida por ser uma mulher devota, e segundo relatos, que desde a sua adolescência tinha visões, né, ou alegava ter visões e tal, e iniciou um movimento religioso que mesclava um catolicismo romano com as crenças, vamos dizer, nativas, né? Nativas do Reino do Congo. E a coisas é o século XVII, acabaram por correr mal e ela acabou por ser morta e tal. A questão que eu coloco é como olhar para esses movimentos sincretistas, como antonianismo da Kempa Vita e até movimentos mais recentes como o tokuísmo, o quimbaguismo, né, e que são dentro desse mesmo grupo étnico Bakongo, que curiosamente eu faço parte. Nós temos de olhar isso como tentativas de valorização da fé cristã ou como tentativas de negar a universalidade do cristianismo. Olha, professor, muito obrigado pela pergunta. Só posso completar, mais um. Vou trazer agora um ensejo
de resposta pessoal mesmo, que tem tudo a ver, Milton, com a sua pergunta. Eu sou apreciador de reggae, né? Eu sei que você toca bateria, Brian, também. E o reggae é muito acusado pelos cristãos de secretismo também, né? Com o judaísmo, com outras religiões africanas. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o que eu sei do antonianismo, né? Sem ousar de repetir o que você disse, o grande problema também dos cristianismos brasileiros e do Brasil é ter uma ignorância abissal em relação a essas coisas, tá? Quando você fala, por exemplo, do Macongo, né, que é essa região em torno do Rio Congo e seus afluentes, né? As pessoas não têm noção no Brasil, porque a gente repudiou a nossa origem africana. Então, a gente já não conhece os espaços geográficos, quanto mais os movimentos. E por isso que, para mim, é importante, né, a gente trabalhar com esse resgate. Eu agradeço muito de você estar aqui, porque poder ser corrigido no que eu falar de errado por você vai ser uma forma de a gente mostrar como quem precisa falar desses assuntos é a escuta dos africanos, né? Então, eu vou dizer o que eu ouvi falar, e você vai me dizendo se o que eu estou falando está adequado, tá bom? Pode ser? Eu vou dizendo para você o que eu sei do que você falou, tá? Primeiro, que o antonianismo era um movimento religioso, mas também político. E ele foi classificado como sincrético, porque a ideia de que você mistura o cristianismo com qualquer coisa já é chamado de sincretismo de cara, especialmente porque é uma forma de você dizer que é um movimento inadequado. A forma de dizer da inadequação de movimento é falar, ele é sincrético. Então, ele foi, como você disse corretamente, do século XVII, né, até o início do século XVIII, no reino, que é chamado Reino do Congo. Até aqui tá certo? Estou indo bem? Pronto. Mas pode me corrigir, porque você sabe mais disso do que eu. Eu tô aqui conferindo se o que eu sei é o que é. Quem liderou esse movimento foi uma profetisa jovem chamada Kim Pavita, tá? Que numa época de crise significativa, uma crise grave, ela é de 1680 e alguma coisa. Eu não me lembro a data exata. Eu chutaria 1684. Não tenho certeza, mas eu chutaria 1684. Porque eu tenho uma memória que às vezes eu guardo as coisas, a primeira coisa que vem na mente é o que está certo. E aí o que ela fez? Ela se apresentou como alguém ligada, mais do que ligada, possuída por Santo Antônio de Pádua. Por isso que o nome foi antonianismo, por causa de Santo Antônio de Pádua. Tá, até aqui está indo, né? Pois bem. Segundo os seguidores dela, Santo Antônio escolheu uma africana para transmitir a sua mensagem ao povo do Congo. E aí essa mensagem era: Jesus Cristo nasceu no Congo. E o Congo é a nova Terra Santa. E o cristianismo vai ter que ser, então, reinterpretado a partir da sua realidade africana. Olha, isso aqui, ó, é outra coisa. A partir disso, o que eles construíram? Uma cristologia em que Jesus e os santos eram representados como negros, não apenas negros, negros congoleses africanos, que já é uma coisa singular. Outra coisa, Jerusalém não era distante, mas era identificado com a região do Congo. E a Kim Pavita passou a acusar os missionários católicos, especialmente os capuchinhos, que era quem atuava nessa região. Começou a acusá-los de serem cúmplices dos portugueses, de manterem o Congo numa situação decrépita. Então eles começaram a pregar contra a feitiçaria, começaram a pregar contra a corrupção, contra a desordem sexual, começaram a pregar contra o abandono das práticas cristãs verdadeiras, e entendiam que o Congo tinha que ser restaurado a partir de uma única autoridade. E isso gerou um movimento de pacificação entre grupos rivais na região. Bom, o movimento foi crescendo. Quem é que fazia parte do movimento? Camponeses, chefes locais, soldados. E aí, a Kim Pavita se instalou em Libanza Congo, que é, talvez, se eu não estiver enganado, São Salvador. Eu estou aqui morando perto de Salvador. Tá certo isso? Pronto. E aí, lá em São Salvador, que era uma capital arruinada,
passou a atrair multidões. E aí a cidade começou a ser uma cidade que unia nacionalismo, esperança messiânica e uma crítica anticolonial. Só que aqui em Pavita, ela foi capturada, eu sei até a data, 1706. Ela foi capturada, ela foi julgada por heresia, ela foi queimada numa fogueira, ela tinha um filho recém-nascido. O filho foi queimado também. E quando isso tudo aconteceu, as pessoas transformaram ela no quê? Numa Marte, numa profetisa. Numa profetisa Marte. E aí, meu amigo, o movimento não acabou. Ou seja, a gente não teve o fim do movimento. E esse movimento é, de fato, um movimento que deixou algumas consequências. Porque eles existiram por algum tempo. Isso foi, talvez, a primeira lembrança de um movimento anticolonialista e nacionalista na África. A primeira lembrança de um movimento que pega o cristianismo e subverte o cristianismo colonial, fazendo um cristianismo anticolonial. Por que a gente que é brasileiro não conhece essa história? Nós temos aqui, Milton, o Antônio Conselheiro. Aqui no Brasil, perto de onde eu estou em Feira de Santana. Tem Canudos e tem um homem chamado Antônio Conselheiro, que também começou um movimento, que era um movimento desse tipo, né, de profetismo, apocalíptico, escatológico, de alguma maneira, e que foi duramente reprimido. Esses movimentos costumam não ser divulgados, a não ser como sendo movimentos de pessoas ignorantes e loucas, com loucura religiosa, por uma razão, porque isso é anticolonial. Então, chegou a hora de escrevermos sobre essas coisas. Chegou a hora de a gente escrever sobre isso, porque se a gente não escrever sobre isso, nós não vamos cultivar a memória de quando alguém ousou se levantar contra a autoridade colonial, porque a autoridade colonial fez muito mal ao Brasil e fez muito mal à África. Eles dizem que não tem que fazer reparação, porque quem fez isso não foram eles nem lembram quais são os antepassados, mas eles continuam vivendo na riqueza que foi produzida a partir do espólio da nossa própria riqueza. Então, a nossa vida pobre tem relação com a riqueza que mantém eles lá, as grandes universidades, os grandes palácios que eles moram. Então, eu acho que por isso que eu não chamo de sincrético, entende? É um movimento que é um movimento anticolonial, mais do que sincrético. Mas, assim, eu não estava... Ainda bem que você falou de uma coisa que eu mais ou menos sabia, tá? Porque se falasse de uma coisa... Se você puxasse o assunto como uma coisa um pouco mais complicada, eu não saberia responder, né? Eu não conheço todos os movimentos africanos tão bem, mas esse eu conheço, por acidente eu conheço bem. Mas professor, em relação à questão, o senhor vê isso como uma expressão legítima de enculturação do cristianismo, porque aqui em Pavita, por exemplo, quando ela faz vamos fazer, eu não sei se o termo aqui seria mais adequado, mas parece ser algo similar a um revisionismo histórico, um revisionismo cristão da própria história do Reino do Congo, porque ela passa a dizer que a história que aparece nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, na verdade, é a história do Reino do Congo, é a história genuína do Reino do Congo, que havia sido oculta, nem que a história do Reino do Congo da época, né, que passou por crise, na altura aconteceu o Congo passava por uma guerra civil, né, e em que diversas frações do reino lutavam pelo poder, né, em que toda aquela história deveria ser reconstruída à luz da história bíblica, que na verdade ocorreu no Reino do Congo. Ela defendia que Abraão, Isaac, todos os patriarcas, e a Terra Prometida, toda aquela circunstância que aparece nas Escrituras, ocorreram, na verdade, no Reino do Congo séculos antes. Isto é uma enculturação legítima ou é simplesmente uma perversão, digamos assim, do cristianismo histórico, né, entre aspas, na defesa de uma identidade africana? Eu vou dizer que é legítimo, e vou dizer que não só é legítimo, como isso aconteceu em outros lugares e outras vezes. Só colocam como ilegítimo porque é colonial. Ou seja,
se apela a uma certa pureza das representações cristãs, primeiro, se Jesus não é um negro como eu e como você, ele também não é branco como Jesus de barba, cabelo longo e olho azul das representações europeias. Mas lá ninguém problematiza, ninguém chama de sincretismo, mas chama de sincretismo as representações do movimento que acontece aí. Meu amigo, aí você vai falar assim, não, mas eles exageraram, a representação é muito surreal, porque é muita invencionice. Meu amigo, você quer ver uma coisa? Eu vou falar em Santo Grau. Santo Grau, vocês já ouviram falar? Leandro e Milton? Vamos entender o que é o mito do Santo Grau. Santo Grau é uma, uma, uma ideia que aparece na obra de Chrétien de Troyes, que se chama Perceval, ou Le Conte du Graal, que é de 1180, que falava de um objeto misterioso que irradiava a luz, tinha uma função sagrada, que relaciona isso ao corpo à última ceia de Cristo. E aí você vai ter Robert de Boron falando do Santo Graal, os romances arturianos falando do Santo Graal, o Wolfram von Schembach falando do Santo Graal, o Graal sendo difundido como José de Arimateia levando o cálice ao sepulcro de Cristo e depois levado, o José de Arimateia levou para a Grã-Bretanha. Alguém chama isso de sincretismo? Tem igreja para isso lá. Ninguém chama isso de perversão, de subversão. Ninguém fala que isso é legítimo. Considera uma tradição legítima, uma tradição que, de certa forma, inclui a Grã-Bretanha na história sagrada. Mas quando acontece em África, chamam de ilegítimo. Todo mundo sabe que isso é uma forma de tentar valorizar quem era do Congo. Mas, por acaso, eles não têm valor para Deus? Claro que tem. Por acaso, eles não são também alvos da graça divina? Claro que tem. Eles têm direito de representações a partir da sua própria cultura? Tem também. E o que eles estão fazendo é diferente do que os europeus fizeram a vida inteira? Não. Só que quando o europeu faz, é tradição cristã. Quando o africano faz, é sincretismo? Que lógica é essa? Eu sei, você sabe que não é isso que aconteceu. Jesus não nasceu no Congo. Provavelmente ele não era um preto retinto. A gente sabe disso. Mas se você puder entrar numa igreja que tem um Cristo de olho azul, cabelo comprido e barba, que inclusive deve ter nas igrejas católicas aí da sua terra, deve ter. Em alguma igreja deve ter. Se podem fazer isso, eu também posso colocar um Jesus preto, a Sagrada Família como a Sagrada Família negra, porque se uma coisa se vale para os europeus, tem que valer para todo mundo. Eu sou protestante. Portanto, não faz parte dos meus costumes entender que se pode representar figuras sagradas com imagens. Mas, além de ser protestante, eu também tenho consciência social e étnica. E eu sei que a razão por que chamam isso de sincretismo e colocam suspeitas sobre esse tipo de representação tem muito mais a ver com a tentativa de aniquilar o anticolonialismo do que o zelo doutrinário. A gente sabe disso. Porque ninguém está falando que Maria Madalena ter ido para a França. As pessoas não falam heresia, sincretismo e coisa absurda. E tem também a tradição de Maria Madalena ter ido para a França. E lá o pessoal fala isso benzão, tá tudo bem. Nota, por que europeu faz tradição legal, africano faz sincretismo? E talvez não seja legítimo. É legítimo sim. É legítimo sim. Ô, professor, pode complementar, meu. Vai fazer uma... Sim, fazendo aqui, pegando aqui esse gancho, da necessidade de uma teologia contextual, digamos assim, uma teologia contextual e talvez uma hermenêutica negra e uma hermenêutica africana. Acho que o Isao Macaulay tem um livro sobre isso, né? Uma leitura negra, que também é muito interessante. E de certa forma, isso foi feito no próprio processo de libertação, né, de Angola e de vários países africanos, né, o movimento de libertação de Angola, né, o movimento de luta anticolonial, foram
praticamente todos eles gerados em igrejas, né, igrejas batistas, congregacionais e igreja metodista. Também a Igreja Católica Romana participou desse período. No entanto, eu faço aqui uma questão em relação aos perigos da leitura da lente contextual ou identitária tomar conta do objeto da fé. Ou seja, que a lente passa a ser o objeto da fé ao invés de Cristo, ao invés da palavra de Deus. Um exemplo típico, um exemplo que eu poderia dar foi em 75, quando Angola se tornou independente, em que o bispo Emílio de Carvalho, que era a principal figura do metodismo angolano, ter afirmado que o propósito do evangelho e da igreja angolana era trabalhar para que Angola se tornasse um Estado socialista. E essa afirmação mudou completamente o cristianismo angolano, digamos assim, né? Em particular, aquilo afetou bastante o comportamento e a expressão do metodismo no nosso país, né? Até hoje. Eles passaram 50 anos, mas até hoje, de certa forma, o metodismo foi maculado por ter colocado o socialismo como parte central da sua própria teologia. Eu queria questionar, tipo, até que ponto, qual é a linha que nós temos de traçar para conseguir separar a teologia contextual, a teologia identitária, que talvez seja necessária, talvez seja relevante, daquilo que é o objeto da fé. Boa questão. Se fala muito hoje da hermenêutica africana, né? Virou uma expressão composta, né? Isso se encaixa? Pode continuar. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu concordo com o seu diagnóstico. O que enfraquece a teologia é o fato de colocar a teologia como serva de uma pretensão secular e política que, quando se esgota, compromete a parte teontológica, divina, da teologia que se propunha. Ou seja, a morte de uma teologia é quando ela se vincula a um projeto político falho. Eu concordo plenamente com você, que esse é um grande perigo. Uma coisa é você dizer da dignidade humana a partir de uma perspectiva teológica, de uma compreensão teológica. Outra coisa é você dizer que a teologia é desculpa para você abraçar uma lógica político-partidária. Quando vai para o buraco o partido, vai para o buraco o que se dizia de Deus, porque Deus virou um fiduciário, Deus virou um fiador do projeto político estabelecido. Isso serve para qualquer projeto político, de direita, de esquerda, de centro. Se você fizer isso com o capitalismo, se você fizer isso com o socialismo, se você fizer isso com o comunismo. Então, para mim, amigo, eu estou fechado contigo. Mas eu acho também importante que a gente fale para o nosso público as etapas que, em África... Porque o que você falou é tão importante, Milton. O que você falou é tão importante. Porque você fala uma coisa que a gente não tem muito conhecimento no Brasil. Você falou o seguinte, que um dos instrumentos importantes para a emancipação, para o fim do poderio colonial, para o fim, entre aspas, muitas aspas, do colonialismo em África, foi o empoderamento, a força que se obteve junto a grupos religiosos. E foi em Angola, isso foi na África do Sul, isso foi em Uganda, isso foi no Quênia, isso foi em vários lugares. Você tem toda a razão. Mas eles cometeram uma coisa que eu vou ousar dizer para você, eu não deveria, por isso que eu vou pedir para você me ajudar a corrigir. Eles cometeram um equívoco. Qual foi o equívoco? Eu vou tentar explicar a origem para chegar no equívoco. Tá? Eu vou tentar explicar a origem porque, explicando a origem, eu não vou estar falando aqui em tese, não vou estar falando besteira, né? Porque eu tenho muito medo de falar besteira. Então, vamos lá. Nós já tínhamos grupos que trabalhavam Bíblia em África. Por exemplo, os católicos tinham a Associação Pan-Africaine des Exégètes Catholiques, que, de certa forma, fazia uma exegese. Né? Lá na terra do meu pai, lá em Uganda,
tinha o John Samuel Beatty, que fazia um trabalho importante na Universidade de Makerere, que era a universidade do meu pai, e depois ele fez em outros tantos lugares, de pensar o cristianismo em ótica africana. Esse exercício, para mim, era bom, era muito bom e necessário. Eu tô de acordo que esse exercício era necessário. Tem até um texto do New Testament, Eschatology in African Background, ou seja, escatologia do Novo Testamento tem um contexto, tem um pano de fundo africano, que é um primor de texto. Você tem autores como Tinico Maluleke, africano do sul, né, que fala sobre como a hermenêutica euro-americana é um obstáculo para a maneira africana de interpretar, que também acho que é uma coisa interessante e importante. A gente tem o Justin Ukpong, né, que é que trabalhou a hermenêutica no horizonte intelectual, entender que o horizonte intelectual africano ajuda, às vezes, a tirar do campo de visão formas europeias de ver a Bíblia, que são mais próximas da Europa, não são próximas do imaginário bíblico. Isso tudo eu estou de acordo. Eu vou mostrar o meu desacordo que concorda contigo. Tá? Eu concordo contigo e vou dizer onde está o meu desacordo. Depois nós tivemos, né, a gente tem a Musa Dube, que está lá nos Estados Unidos, falando de uma hermenêutica bíblica, mas ela vai falar que é uma hermenêutica bíblica que tem que ser duas coisas: libertadora e transformacional para responder à violência que vitimou os africanos. Até aí eu vou. Até aí eu vou. Ou seja, você está falando da Bíblia como um instrumento de libertação da violência. Até aí eu vou. Até aí eu concordo. Em que você usa a Bíblia como instrumento de resgate da dignidade humana. Mas onde é que começa o meu problema? O meu problema começa, meu amigo, num problema que você destacou, que eu quero te falar aqui, é que quando você teve a inserção em contexto africano, na época da independência, que é entre os anos 50 e 1980, nós tivemos as leituras libertacionistas e de poder negro, que inclusive vieram da América Latina para a África com James Cone, e da África para a África do Sul, e depois se espalhou na África toda. Isso veio junto com um projeto político. E o projeto político era de matriz socialista. Enquanto era um projeto, uma ideia de dignidade humana, beleza. Mas quando começou a virar violência contra os seus próprios conterrâneos, corrupção, aí o que acontece? Junto com o projeto, foi embora o quê? A coerência cristã dessas pessoas. Talvez muitos não saibam, Milton, mas percebendo isso, percebendo esse projeto e a falha desse projeto, é que na própria África surgiu um outro tipo de teologia, né? Qual é o outro tipo de teologia? Uma teologia que é chamada de teologia da reconstrução, que era muito menos focada na libertação a partir de um viés marxista e muito mais focada na necessidade de construir, pela ótica cristã, os princípios, ou reconstruir os princípios de dignidade humana em África. Sempre com risco do comprometimento político, eu sei. Né? Quem são esses autores? Né? De onde que eu estou tirando isso? Tem autores como o Bongma Elias Kifombongba, que escreveu Religion and Social Reconstruction in Africa. Tem o Mugamba, o Kanuya Mugambi, aliás, From Liberation to Reconstruction, mostrando a necessidade de reconstrução mais do que libertação. A gente pode falar de Jesse Mugambi, mas de Macio Agunda, ou seja, vários que começaram a dizer, temos que ter uma teologia mais propositiva. Então, no campo teológico, ainda acadêmico, a coisa ganhou uma outra dimensão, mas no campo popular, do povo que viu as denominações se inserindo nisso, o estrago foi feito e é definitivo. Por que é definitivo? Porque caiu em total descrédito, e o descrédito não é culpa do povo de ser intolerante, não. É culpa dessas pessoas de serem fiduciárias de projetos políticos fajutos. E é pior. Pior por quê? Porque tem uma identidade cristã. A gente não pode negar uma identidade cristã. E dentro da identidade cristã, por exemplo, no seu contexto angolano, faz parte da identidade cristã entender que Cristo tem uma resposta, por exemplo, para combater a feitiçaria. Eu tô falando bobagem? Ó, Cristo tem uma resposta para combater o mal que causa a feitiçaria. Para a gente que está no Brasil, isso é estranho, tá? Mas para quem está aí, sabe como isso é importante.
E tem teólogos que chegam aí dizendo assim, não, feitiçaria, nós temos que compreender que isso tem o seu lugar cultural. Temos que respeitar as expressões religiosas dos outros grupos, porque se a gente não respeitar a expressão religiosa do outro grupo, nós estamos sendo intolerantes. Aí sabe o que acontece? O que acontece é que na ponta o mal é feito. E tem gente que morre. Uhum. Não estou falando a verdade? Sim. Tem gente que Sim, sim, morre. sim, sim. E na verdade, aqui, esse ponto que levantou da feitiçaria, e eu converso com vários ministros, sobretudo ministros jovens, né, porque de 2010 para cá tem havido uma ruptura geracional, né, e com o advento de igrejas independentes e tal, tem se separado das igrejas tradicionais daqui, né, históricas daqui, e um dos desafios é justamente lidar com a questão da feitiçaria, dar uma resposta bíblica, mas que seja uma resposta que brote do nosso contexto, que esteja livre, por exemplo, do racionalismo e cientificismo ocidental, né, e que seja uma resposta nossa para nós, entendendo parte do nosso ethos, porque eu vou falar do meu caso específico, né? A minha formação intelectual, se pode se der para dizer assim, é de base iluminista, praticamente. Eu me fiz intelectualmente a ler John Locke. Então, eu sou provavelmente o mais cético, a pessoa mais cética em relação a certas expressões sobrenaturais. Mas ainda assim, eu entendi isso há alguns anos, né, da necessidade de se preservar esse aspecto fantástico que nós temos aqui, da nossa espiritualidade, né, que é algo que europeus ocidentais e tal nunca irão perceber. Tipo, em África nós vivemos num mundo encantado, né, com deuses, com espíritos por toda parte, em que nós estamos a interagir todos os dias com esses espíritos e tal. E sinto que acabar com tudo isso seria meio que tirar a riqueza, não só daquilo que pode ser o cristianismo aqui, mas também matar a riqueza da nossa própria cultura. Então, nós precisamos de uma resposta totalmente diferente de uma resposta científica do que, sei lá, não existem espíritos maus, que não existem, que se ao fazeres um ritual X tal, nada de fato acontece. Nós precisamos de produzir outro tipo de resposta. E é o nosso desafio. Né? O nosso desafio aqui é justamente ter a capacidade de produzir esse tipo de respostas. E me fale uma coisa, eu sei que vocês estão me fazendo perguntas, mas obviamente é mais importante te ouvir no que diz respeito a isso do que me ouvir, porque você é o especialista desse campo, você é que tem um lugar de fala para isso. Quando se observa essa geração anterior que falhou na maneira como prometeu uma resposta sagrada e ao mesmo tempo social, e eles falharam. E essa nova geração, dessa ruptura geracional que você disse, hoje você você acredita que essa nova geração, ela traz para a gente, traz para o seu contexto, uma perspectiva muito mais adequada do que essa geração anterior que, de certa forma, falhou? E me diz por quê. Me conta por quê, porque eu gostaria de saber. Não. É uma grande questão. Eu realmente. Assim, 2010, de 2010 para cá, o que acontece em 2010 é o boom das redes sociais. Facebook e vai se popularizar já nessa altura. E também aqui se populariza depois do Facebook, lá a partir já de 2013, 14, 15, se populariza o YouTube. Então, teve juntamente com isso, o avanço do novo calvinismo, do movimento novo calvinista,
né, estamos a falar de John Piper, Paul Washer, MacArthur e tantos outros lá dos Estados Unidos, né, e no Brasil nós teríamos a falar de Augusto Nicodemos, o Paulo Júnior e tantos outros, né, se popularizaram aqui e eles exerceram uma grande influência em jovens, sobretudo de perceber que havia alguma coisa de errada em termos de ensino, práticas, das igrejas tradicionais aqui, tanto as pentecostais quanto as neopentecostais e as outras, as igrejas de um protestantismo mais tradicional, né, metodistas, congregacionais e batistas e tal. Foi parte do processo. E, inevitavelmente, ocorreu essa ruptura, que foi um êxodo de jovens. Então, nós estamos aqui a falar de pessoas na faixa dos 15 ou 25 anos a saírem em massa dessas igrejas e a se reunirem em grupos de oração, em escolas, universidades e outros ambientes. E muitos desses depois acabaram por formar congregações, né? Nos moldes de igrejas não denominacionais e comunidades religiosas não tradicionais, digamos assim, sem estrutura, cultuando em casas, cultuando onde desce. E como a base de influência é essencialmente novo calvinista, a maior parte dessas pessoas acabaram por abraçar a teologia reformada, uns totalmente, outros parcialmente. Inclusive, faço parte desse grupo, né, que se identifica com a fé reformada. No entanto, o problema começa que boa parte desse grupo acabou por adotar um tipo de faceta da teologia, de uma teologia reformada com um viés muito mais intelectualizado. Eles começaram a olhar, tipo, eu costumo usar esse termo, um tipo de cristianismo de cabeça. Então, é um cristianismo focado em ler livros, em estudar assuntos, em que aspectos como oração e aquele aspecto mais devocional e tal, e zelo, começou a se afastar. Como é que isso tem relação com essa questão? Porque a maior parte de jovens vieram de ambientes em que esse tipo de questões de feitiçarias, batalha espiritual, luta contra o demônio, eram bastante enfatizadas. E vieram de ambientes em que havia uma relação promíscua entre a igreja e o status quo político também, por outro lado. Então, eles acharam, tipo, eles buscaram um tipo de expressão religiosa cristã que fosse totalmente distinta de tudo que existe. Então, a coisa que mais parecia diferente era justamente a teologia reformada. Então, eles entenderam aquilo como caminho para produzir um novo cristianismo. E eu concordo com isso em parte, até porque senão eu não seria um reformado, não seria um calvinista. No entanto, eu entendo de que a teologia reformada ainda é uma teologia e as confissões reformadas são fruto do seu próprio contexto, né? Fruto da experiência histórica de cristãos europeus, né, no contexto da reforma protestante, com o surgimento da modernidade e tal, que se debatiam com desafios específicos daquele contexto europeu e tudo mais. E não necessariamente se traduzem em África. Então, muitos dos dilemas respondidos por Calvino, pelos puritanos, por outros teólogos
grandiosos teólogos protestantes não são exatamente os nossos dilemas. Eles não se debatem exatamente com as mesmas coisas. Então, em muitos dos casos, as suas respostas para questões sociais, políticas e até mesmo algumas questões teológicas não são necessariamente as mais adequadas para quê? E nos últimos 3 anos, diria eu, talvez 4 anos, o meu trabalho tem sido dentro dessa bolha, sobretudo a bolha reformada, a bolha calvinista, reacender essa necessidade de nós, como cristãos angolanos, produzirmos uma teologia angolana que responda à igreja angolana e que seja produto da experiência histórica, da nossa experiência histórica em Angola, daquilo que Deus está fazendo em Angola, daquilo que Deus pretende fazer em Angola, né? E tem sido isso. Então, para mim, por exemplo, você traz a questão da feitiçaria. Você responder para a pessoa que, sei lá, que dar uma resposta científica para aquilo não é suficiente. Você trazer uma resposta usando o arcabouço intelectual reformado, simplesmente de que, olha, da soberania de Deus e coisas assim do tipo, sem entrar no meandro do fato de que, nós às vezes aqui nós temos de lidar com pessoas que eu tive de lidar assim, recentemente com um camarada que ele está há quase 10 anos sem dormir, tipo, ter uma noite completa de sono. Porque, segundo ele, todas as noites vêm espíritos que o atormentam. Então, ele não consegue ter 8 horas de sono. Eu poderia simplesmente chegar a ele e dizer que ele está maluco, que ele precisa ter do tratamento psiquiátrico. Então nós tivemos, eu e um amigo pastor, tivemos de buscar trazer algum sentido para aquilo. E nós encontramos a resposta, por exemplo, em enfatizar o aspecto Cristo Vítor da redenção, né? Falar de Cristo como aquele que venceu os poderes das trevas, Cristo aquele que vence os espíritos maus, Cristo aquele que venceu na cruz Satanás e os seus demônios. Então, e nós vimos aquela pessoa com quem nós estamos aconselhados e tal, a, a melhorar essa condição e meses depois ele nos agradecer porque essa teologia, essa doutrina de Cristo como aquele que vence os espíritos maus, respondeu profundamente a angústia do seu coração, de modo que que ele consegue ir para a cama, dormir, e quando vem esses pensamentos, esses medos, ele lembra de que Cristo está aí, e Cristo está a vencer, e Cristo está a derrotar Satanás, Cristo está a derrotar os espíritos maus. Ou seja, nós em nenhum momento negamos que ele possivelmente está sob ataque de espíritos maus. Embora que eu particularmente não acredite que ele esteja. Então nós falamos de coisas como essa. Eu acho que eu me alonguei também demais, né, Leandro? Não se alongou, não. Tem muitas coisas importantes no que você falou. Tem muitas coisas que eu aprendi e tem muitas coisas que eu acho que o caso brasileiro pode ajudar a antever problemas que o calvinismo produzirá, o calvinismo dessa configuração produzirá em contexto angolano. Né? Eu acho que é isso. Eu só queria falar que minhas perguntas prontinhas foram por água abaixo, né? Eu acho legal isso. Deixa fluir. Bom, então, eu não tenho mais perguntas. Então eu vou fazer um comentário sobre qual é o que eu gostaria de reagir à fala de Milton, dizendo duas coisas apenas, e essas duas coisas são a minha contribuição a partir do Brasil. Amigo,
Geralmente, quando o mesmo fenômeno que está acontecendo em Angola, um fenômeno semelhante, aconteceu com igrejas pentecostais no Brasil. Os calvinistas, os mesmos, Paul Washer, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, começaram a fazer a cabeça, né, como a gente costuma dizer aqui, de jovens pentecostais, especialmente da Assembleia de Deus. E houve um êxodo, não só um êxodo da Assembleia de Deus, mas houve também um fenômeno do surgimento das Assembleias de Deus, que eram Assembleias de Deus reformadas. Ou seja, era Assembleia de Deus, mas era reformada. E isso aconteceu há alguns anos, né, esse processo, esse fenômeno. Porém, essas doutrinas, elas não são eficazes, elas são eficazes para criar uma apologia, uma tentativa de desconstrução de lugares teológicos dos outros. Porque é uma teologia, na expressão desses autores, muito radical e muito intolerante. Intolerante, que eu digo, em qual sentido? Intolerante no sentido de que ela costuma ser muito apologética, muito crítica e ácida em se apressar em dizer da expressão dos outros, que a expressão dos outros é, na verdade, antibíblica, herética. Eles gostam de quadrar pessoas como liberais, pessoas como heréticos, que não compartilham um cristianismo saudável. Porém, essas pessoas, o efeito delas nas suas próprias igrejas, é a prova em conteste de que eles não têm futuro para dar. Eles mobilizam os ódios e as inconformidades das pessoas, mas não constroem transformação social, não constroem transformação de vida, não constroem compromisso profundo com o evangelho. Para não dizer que isso é um fenômeno reformado, porque não é preconceito meu contra reformados, quando você pensa em expressões de pessoas como Hernandes Dias Lopes aqui no Brasil, né, para dar um exemplo, que é dialogal e respeita a espiritualidade mais viva e tudo mais, isso gera mais fruto. Porque eles têm essa tendência a entenderem que aquilo que eles compreendem como equivocado deve ser, de alguma maneira, combatido e banido. Então não tem bom futuro quem segue isso não, amigo Milton. Porque geralmente isso vem carreado, vem junto disso, uma série de expressões culturais que são expressões culturais de contexto europeizado. Eles não têm crítica a si mesmos. Eles não têm crítica à maneira como eles conformam a cultura. Eles, inclusive, chamam isso de cosmovisão reformada, né? Essa maneira de ser no mundo, que é uma maneira que eles não dizem, mas não é cristã, é europeia. Na forma de vestir, na forma de pensar. Eles entendem que isso é absoluto e universal. E colocam como identitário qualquer coisa que não seja o que eles dizem. Ou seja, a teologia reformada não é identitária. Ela é uma teologia naturalizada, como se fosse standard. E as outras expressões teológicas são identitárias. Então, quer dizer que teologia negra, teologia africana, é tudo identitário. E teologia reformada, teologia calvinista, é standard. Que legal, né? Ou seja, eles são padrão para medir todas as outras pessoas. Acho que isso é perigoso. Esse perigo é avassalador no Brasil. Criou bastante estrago em igrejas pentecostais e causa estrago onde quer que passa, né? Porque não gera reforma, transformação social, transformação de costumes, adequação e respeito à cultura, não gera nada disso. Por causa do caráter muito impositivo e ácido com que eles tratam pensamentos divergentes. E isso é uma coisa muito ruim, né? Uma das coisas que a teologia precisa ser, ela precisa ser humilde, ela precisa saber dos próprios limites. Ela precisa saber que ela é uma expressão e não a expressão. Que não é porque eu penso diferente das práticas religiosas do outro que o outro simplesmente não é cristão. Eles se apressam muito rápido em falar que alguém é herege. E tem muita gente no Brasil que ganha dinheiro com isso. Espero que eles não prosperem tanto enquanto esse angolano, porque o estrago é grande. É isso. Na verdade, essas críticas que o professor faz,
por exemplo, são críticas que eu particularmente faço ao nosso movimento aqui. E como disse, por ser algo embrionário, e eu dou graças a Deus, algo embrionário, né, e de maioria jovem, ainda existe uma grande margem para mudança e transformação. Uma das coisas que eu reconheço, e vários têm reconhecido, é o novo calvinismo, né? Que estamos a falar desse movimento que surge, sobretudo com a internet. Tem mesmo esse tom muito ofensivo, muito apologético e até intolerante, como fez menção, e que não se preocupa em criar raízes e responder de fato às questões da sociedade, para um tipo de teologia, para mudarmos para um tipo de teologia que até resgata mais aquela teologia reformada antiga. Né? Quando eu falo teologia reformada antiga, é aquele tipo de teologia reformada que pretendia responder e atender questões sociais, até dentro do seu próprio contexto, como, por exemplo, o neocalvinismo de Kuyper, coisas assim desse tipo. E aí, nossa proposta tem sido, vamos olhar, ver, por exemplo, a experiência kuiperiana e ver de que como ele, no seu tempo, no século XIX, olhou para essa mesma teologia reformada e adaptou no seu próprio contexto e expandiu e rejeitou até partes delas. Por exemplo, Kuyper famosamente rejeitou a ideia que existia dos reformadores de que era dever do Estado, era o dever do político perseguir dissidentes religiosos, né, que era uma coisa consensual na época dos reformadores. E Abraham Kuyper, no século XIX, rejeita totalmente essa ideia. Então, nós poderíamos ver, olhar para aquelas coisas que são belas, são até bíblicas da teologia reformadas, mas sem tirar de lado o nosso contexto e perceber de que nós somos cristãos e angolanos. Isso é um pouco importante, cristãos e angolanos. Primeiro cristãos, depois angolanos e só depois reformados. Então, a nossa produção teológica deve seguir essa lógica, de que nós somos cristãos angolanos e que passamos por uma experiência, temos uma experiência histórica e espiritual totalmente diferente daqueles povos. Talvez tenhamos alguma coisa em comum, talvez podemos até beber das mesmas fontes, mas o resultado do produto não pode ser necessariamente o mesmo, porque o camarada, um reformado qualquer, a produzir teologia nos Estados Unidos da América, não vai ser igual a um reformado em Angola que, por exemplo, passa fome. Ele passa fome, que não tem saneamento básico, que está debaixo de um governo opressor, que é desempregado e que a esperança dele de vida é de 30 anos, né? 30 e poucos anos de idade. Então ele não pode estar fazendo teologia do mesmo jeito que algum professor de alguma universidade nos Estados Unidos. Pelo menos eu penso desse modo. Se eu posso falar um pouco sobre um exemplo de cultura, de compreensão reformada em cultura, eu vou retomar um pouco do Abraham Kuyper, que você falou, porque tem a ver com o contexto africano, né? Quando a gente tem um teólogo falando de contexto, cosmovisão e tudo mais, e geralmente eles gostam de falar de cristianismo e cultura citando o Abraham Kuyper, fazem isso porque, da teologia do Kuyper, há várias coisas, né? Ele defende a soberania de Deus, né? Tem um texto dele chamado Sphere Sovereignty, que é um texto que ele vai discutir que Cristo tem soberania sobre todas as coisas. Ele tem uma ideia que é a chamada doutrina das esferas, né? Cada área da vida, família, igreja, Estado, ciência,
arte tem a própria autonomia e vocação diante de Deus. E o Estado não deve controlar a igreja, nem a igreja dominar a ciência. Então fica parecendo... A ideia dele é superar o individualismo liberal e também o coletivismo estatista. Ele defende bastante também a ideia da graça comum, né? Da ideia de pensar o florescimento cultural, científico e social como parte da graça comum e entende a necessidade do que vão chamar de Weltbeschouwing, né? Que é, eu não sei falar irlandês direito, mas é a cosmovisão, né? Nas leituras que ele faz, nas preleções que ele faz sobre o calvinismo, em Principle, em 1898, ele vai falar sobre cristianismo reformado como uma visão de mundo que deve se impor numa sociedade. E as pessoas falam disso, e repetem isso de Kuyper. Mas o que as pessoas não falam de Kuyper? As pessoas não falam de Kuyper, por exemplo, que ele foi primeiro-ministro da Holanda, entre 1900 e 1905. Ele foi acusado de uso excessivo de poder, porque ele manipulava cargos públicos para favorecer aliados políticos, de que a política educacional dele favorecia escolas reformadas com verbas estatais, privilegiando seu próprio grupo social. Ele tinha uma relação muito ruim com a rainha da época, Wilhelmina, né, que era o nome da rainha. Ele é chamado de um messias político porque ele tinha muita vaidade. De certa forma, e a parte mais grave dele é o colonialismo dele, porque ele dizia tanto a superioridade da raça branca europeia, ele legitimava as práticas coloniais da Holanda, e o que ele fez deu suporte ideológico para o apartheid no século XX. Né? Assim, ele tinha um jornal chamado The Standard, que era acusado de notícia falsa, de manipulação jornalística. Ou seja, a gente tem uma série de incoerências na prática dele, que indica, de certa forma, que ele era uma pessoa que, quando colocava em prática seu ideário para a sociedade, que essas práticas do seu ideário para a sociedade eram o quê? Eram, no fim das contas, uma grande armadilha. E no contexto africano, quando eles vão falar de Kuyper em contexto africano, eles negam a ideia da superioridade europeia ensinada por Kuyper. Eles não falam isso. Por que eles não falam isso? Porque eles só querem conquistar. Aí eles vão dizer que tem que analisar pelo contexto, que ele era o nome do seu tempo. É o que falam para Calvino, quando fala de Calvino e Servetos. É o que falam do Rod, é o que falam do Kuyper. A desculpa básica do calvinista... Eduardo, do calvinista. Todo mundo. Hã? E todo mundo, sim. Então, eu acho que, de fato, eu não tenho perspectiva redentora nem para calvinismo, nem para arminianismo, nem para nenhum ismo. A perspectiva redentora, para mim, é Cristo. E essa perspectiva redentora Amém. Fala a linguagem da cultura em que ela se insere e, de certa forma, redime essa cultura. Uhum. Se a gente entender uma cristologia, que certo, é uma cristologia isso que abraça as nossas particularidades e de certa forma, nos dá dignidade no interior das mesmas, redime, é muito melhor do que abraçar uma doutrina cheia de ideias que aparentemente são um corpo coeso, mas que não ficou de pé caso você mude a filosofia que dá base para ela. Como as pessoas não têm formação filosófica, abraçam o calvinismo nessa perspectiva. Aí não percebem o calvinismo, o caráter, por exemplo, do fatalismo calvinista, que é uma coisa gravíssima na maneira como o calvinista pensa o mundo. É um fatalismo, obviamente hipotético, mas que no puritanismo se converte na aferição no nível de fidelidade e salvação das pessoas, por meio das evidências de que o indivíduo é um indivíduo salvo. Ou seja, isso eles não discutem, porque eles vão sempre isentar os seus de qualquer tipo de controvérsia, de qualquer tipo de problema. Por isso que eu digo que é uma bomba prestes a explodir. E eu não substituiria essa bomba por outra bomba, que é abraçarmos um cristianismo que abraça algum tipo de revolução social por meio de algum tipo de programa messiânico político, né? Eu acho que tem a ver muito com a ideia de reino de Deus. É muito mais bíblico, muito mais exegético, muito mais dentro desse espírito um pouco mais aberto da teologia bíblica do que programático de uma teologia dogmática que faz um sistema fechado em si mesmo, e esse sistema funciona porque está fechado. Basta você tirar um elemento do sistema, ele cai. É isso. É isso. Sim, nesse último elemento que fez menção, eu concordo totalmente. E há coisa de 2 semanas eu fiz um sermão,
porque, desculpa só interromper, Leandro, há coisa de 3 semanas, nós tivemos aqui motins, e durante 3 dias, multidões foram às ruas e tiveram em confronto com a polícia, houve pilhagens, vandalismo e tal, e no domingo seguinte eu tive de pregar. E basicamente e o Espírito Santo me levou a pregar sobre justamente o reino de Deus. O reino de Deus como a resposta para todos os dilemas sociais, políticos que nós temos cá em Angola, né? Justamente porque eu tenho estado a perceber que muito mais do que respostas prontas, né, teológicas, filosóficas e políticas e tal, e econômicas, ideológicas, nós precisamos de resgatar a ideia de Cristo como um Senhor da história, como um Salvador, como aquele que redime o mundo, né, e aquele que redime os indivíduos e que pelo seu poder é capaz de transformar os corações, os caráteres, né, e conduzir os homens a toda a justiça. Isso. É isso. É isso. E não deixa de. Isso cabe no calvinismo, desde que o calvinismo abandone o programa totalitário de alguns calvinistas. Pronto. É isso. Pensa assim. Vamos lá, gente. Muito legal essa conversa aí entre Milton e o Brian. Milton, agradeço muito pela sua participação. Professor, obrigado. Só queria te dizer que minha primeira pergunta foi a respeito de reações, né? A respeito de uma fala, de uma pregação do Ed Renekiewicz. E, bom, você citou vários nomes aí, e eu gostaria de perguntar se você está disposto a conversar aqui com um representante reformado no próximo episódio, talvez sem pressa, né? A gente tenta agendar. A gente está vendo uma cultura de reações hoje, não sei se esse podcast vai dar alguma reação. Enfim, mas foi muito bom, Milton. Aprendi muito mais sobre Angola hoje. Você te conheço já há algum tempo, mas hoje eu conheço mais. Muito obrigado. Brian, gratidão. Vai encerrar por aqui hoje. Valeu. Obrigado, meu querido. Obrigado pela paciência, viu? De me esperar. Tudo bem. Valeu, boa noite. Depois conversa mais. Boa noite, querido.